Olá, professores, sejam todos bem-vindos à nossa formação de professores de educação física do EFAI. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse momento. Gostaríamos de fazer uma OT presencial, isso já está previsto para o próximo ano, mas nós temos assuntos bastante importantes para tratar nesse momento, então é muito importante a gente participar, né, desse momento de formação sobre material digital. Hoje estou aqui muito bem acompanhada pelo PEC Osvaldo de Tecnologia, que nos ajuda aqui nessa formação toda, na parte tecnológica. Eu sou a PEC Viviane Petrati, né, de Educação Física, e temos a PEC Cibele, de Língua Inglesa. Né? Então, essa formação é bastante importante e específica hoje para os nossos professores de Educação Física, né? Nós temos, dentro aqui da diretoria Centro-Sul, nós temos a nossa dirigente Maria Isabel Faria, temos o coordenador de equipe, que é a Célia Macedo Brandão, e como eu já disse anteriormente, eu como Educação Física e a professora de Língua Inglesa vamos estar participando aqui deste momento mais ativamente, tá bom? Então, espero que seja bastante proveitoso para vocês e que a gente possa fazer um momento de reflexão sobre a Educação Física EFAI. Os nossos objetivos aqui nessa formação o primeiro é apresentar o material digital do EFAI. Então, como vocês já sabem, esse material digital, ele apareceu agora no segundo semestre, já passamos pelo terceiro bimestre, já estamos entrando no quarto bimestre, e como eu percorro várias escolas, e nós tivemos uma formação específica da SEDUC, foi verificado a necessidade de a gente falar diretamente com vocês, professores. Já tivemos uma formação com os CGPs, com os coordenadores, mas é sempre bom a gente falar diretamente com você, que é quem usa o material e que está lá na quadra, e que está lá na linha de frente dos nossos alunos, né? Então, apresentar esse material, explicar um pouco do mecanismo e do uso deles, favorecendo, assim, a formação continuada de vocês, né? Ou seja, a gente precisa estar sempre em formação, estudando, pesquisando, né? Porque as demandas são grandes e é super necessário que a gente esteja atento ao que está acontecendo. E refletir também sobre a gestão da sala de aula e nossa quadra, né? Nossa quadra é a nossa sala de aula, então a gente precisa refletir sobre a gestão dessa sala de aula, porque muitas vezes a gente sabe que o problema não é o conteúdo em si, mas é como a gente organiza essa turma, como a gente sai com essa turma da sala de aula, como a gente retorna para a sala de aula. Muitas vezes os problemas são mais socioemocionais do que exatamente trabalhar com aquele conteúdo que a gente gosta tanto, tá bom? Então, entrando assim mais especificamente nesse material digital, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. A primeira, esse material digital, ele está diretamente relacionado com as habilidades do currículo paulista, com a matriz de habilidades e com o material currículo em ação. Então, na realidade, a gente tem esse material do currículo em ação e ele foi organizado em forma digitalizada, em formas para que você tenha um aula a aula. Antes o material era um conteúdo todo e agora ele está organizado para que você trabalhe ele aula a aula, né? A gente tem visto muito uma referência bibliográfica, que é o Doug Lemov, que se usa técnicas para melhorar a eficiência, a eficácia da educação, e é um recurso para melhorar essa gestão de sala de aula. Então, o Doug Lemov, ele tem vários livros, o primeiro é de 2001, o último é de 2023, e ele vai falar muito sobre técnicas para gerenciar a sala de aula. Então, é um material que está sendo utilizado nas referências bibliográficas de vocês. Então, vale muito a pena a gente ter esse livro. Esse livro, ele foi disponibilizado, o de 2011, para as escolas estaduais. Então, muito provavelmente, você deve ter esse livro dentro da biblioteca da sua escola, porque ele foi disponibilizado para todas as escolas. Então, é uma referência importante para que a gente tenha acesso e que você faça toda uma adaptação necessária para as suas turmas. Tá? Lembrando de novo que esse material é organizado para o professor. O material de educação física é totalmente diferente, e principalmente do EFAI, né? Ele é totalmente diferente dos outros materiais do EFAI e de todos os outros componentes curriculares. Por quê? Ele vem no formato que é só para o professor, enquanto nas outros componentes curriculares ele é, né, no formato PPT e para acessar o aluno. Esse daqui não, esse é o seu material, que você vai trabalhar
que você vai editar, que você vai acrescentar, você vai fazer decréscimos, acréscimos, né? De acordo com o quê? Com o seu planejamento docente, com o seu perfil de turma. Então, ele é um apoio, né, para você fazer uma aula, né, para você ter um conteúdo aula, para você não se perder naquele conteúdo do currículo paulista, mas que ele está totalmente, tem que ser adaptado para a sua realidade. Tá bom? Então, como eu disse, é uma aula para 45 minutos, esse material. Nesses slides, eu peguei, eu já participei de uma formação de CGPAC, CGPG, e a gente mostrou para os coordenadores como que ele aparece. Então, eu vou pegar um exemplo do terceiro bimestre, que tem 16 aulas. O quarto bimestre também tem 16 aulas, tá? Eu peguei a aula 7, equilibrando-se 2. Por quê? Porque a aula 6 era o equilibrando-se 1, né? Ele vai aparecer para vocês, como vocês sabem, em PDF ou em doc, no Word. Esse Word você vai fazer o acréscimos e os decréscimos que você precisa, você vai acrescentar outras informações, você vai acrescentar outros conteúdos. Então, você vai ter o seu referencial ali e seu documento aula a aula. E essa aula especificamente é uma aula de segundo ano. Então, eu peguei esse modelo para exemplificar para vocês. E por que também eu peguei essa aula? Porque essa aula é uma aula mais completa. Tem algumas aulas, como vocês vão ver, que não tem algumas informações, mas essa é uma aula que tem mais informações. Então, por isso que eu vou dar como exemplo essa. Então, ele vai se apresentar assim, para quem não viu. Então, assim, eu também tenho que dizer o seguinte, a gente tem professores muito antigos no estado, que já estão habituados, que já estão trabalhando com esse material, mas a gente sabe, eu tenho percorrido as escolas, a gente sabe que tem muito professor de educação física novo, que nunca deu aula no estado, que não tem acesso ao currículo paulista, então, que nunca teve. Então, essa formação, eu sei que para alguns professores podem parecer repetitivo ou até, assim, um pouco os acréscimos, mas a gente também tem que entender que tem professores iniciando e que tem muitas dificuldades aí de conhecimento, de habilidades e de conteúdos específicos da educação física. Só fazendo uma ressalva antes de continuar, a gente pretende, aliás, aqui a diretoria e eu pretendo fazer formações presenciais com vocês. Então, para esses professores que já são mais experientes, que já têm, que dominam alguns conteúdos específicos, ao longo aí da formação, a gente vai ter um forms, vai ter um local que vocês poderão dar sugestões. Então, eu sei que tem professor que é específico de lutas. Poxa, eu gostaria de contribuir. Então, coloca aí no forms, deixe o seu contato e para o ano que vem a gente vai se organizando para dar formações específicas, por exemplo, ginástica geral ou ginástica para todos, de lutas, de esportes, de ritmos, de dança. Então, quem tem essas formações, quem gosta e sabe, a gente pode fazer junto com vocês. Eu não quero fazer isso sozinha, eu quero fazer essa formação com vocês, professores que já estão mais habituados e que têm familiaridade. Eu mesma, eu tenho uma familiaridade com a ginástica para todos, mas tenho menos familiaridade com lutas. Então, a gente faz uma troca, né, de formações aí, tá bom? Voltando lá para a minha parte, é importante dizer que, então, ele vem nesse formato Word, ou PDF, né? Então, aqui foi uma aula de educação física, terceiro bimestre, com a unidade temática ginástica e objeto de conhecimento a ginástica geral. O título da aula, Equilibrando-se. O que eu acho que é bem interessante já a gente falar aqui? É importante você ter clareza, olha, é uma aula sobre equilíbrio, né? E deixar isso muito claro para o aluno também. Olha, aluno, hoje a aula é sobre equilíbrio, né? Então, é uma aula para o segundo ano e aqui tem uma relação de habilidades. Na realidade, não são todos o material digital que tem essas habilidades. Em algumas a gente vai abrir, a gente não vai ver a habilidade exposta claramente. Mas vocês possuem o currículo em ação e a matriz de habilidades de educação física, que você vai saber que lá no segundo ano, em tal bimestre, você tem tais habilidades. Então, você tem esse referencial, apesar de não estar colocado aqui, você sabe aonde você se apoiar para você ter acesso a essas habilidades. Então, nesse caso, é experimentar, fluir, identificar vários elementos da ginástica geral
E aqui, ó, equilíbrio, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem material, de forma individual, em pequenos grupos, adotando os procedimentos de segurança. E eu vou ressaltar uma coisa aqui, que a aula é sobre equilíbrio, mas aqui está falando sobre saltos, giros, rotações e acrobacias. E se a gente verificar que essa aula é de Equilibrando-se 2, então na aula 1, ele deu mais informações sobre saltos, giros, rotações. E nessa aula ele vai trazer mais especificamente sobre o equilíbrio, beleza? O objetivo da aprendizagem está diretamente relacionado com a habilidade, né? Como eu já tinha lido. E o conteúdo, novamente, olha, equilíbrio, né? Movimentos de ginásticas que envolvem o equilíbrio. No próximo slide, a gente vai ver o material necessário. EFAI, eu sei que vocês dividem quadra, às vezes a gente não tem quadra específica demarcada, mas é uma aula que você pode fazer num pátio, que você pode fazer numa área aberta. Então, mesmo que você não tenha quadra especificamente, você sabe, vocês já têm o hábito até de fazer em outros espaços diferenciados. No caso, você pode usar bolas e cordas, mas se você não tiver também, você pode usar outros elementos, tá? Então, ele diz que o equilíbrio, que na aula anterior, os estudantes aumentaram o seu repertório de movimentos explorando o equilíbrio, como giros e saltos. Então, na aula anterior, eu já fiz giros e saltos, e agora a gente vai ampliar esses repertórios que diz respeito ao equilíbrio corporal. Então, essa aula, e isso está no currículo em ação, né? Aqui você tem acesso a como que é mesmo avião, como é mesmo a vela, você pode não lembrar disso direito, você passou rapidamente em algum momento da sua vida, não lembra, então você vai ter acesso, não só para você como estudante, pega um dia hoje a gente está num dia de chuva aqui, talvez eu não tenha um espaço adequado de quadra, ou eu não tenho, então eu posso levar os nossos alunos para a sala de informática, fazer a pesquisa no YouTube, olha, sobre avião, sobre vela, e inclusive assistir vídeos e séries sobre ginástica para todos, ou ginástica acrobática. Então, é o plano B, né? Eu não tenho aquele dia quadra, mas eu tenho acesso a esses links para que eu possa dar uma aula em outro ambiente, ou na sala de aula mesmo, ou na sala de informática. E aqui ele vai dar 3 exemplos de atividades de equilibrando-se com pequenos saltos, movimentos da ginástica que envolve equilíbrio. Então, antes de a gente mudar, né, ele vai pedir para que os alunos saltem com o pé direito, depois com o pé esquerdo, saltitando, porque eu estou lembrando a aula anterior, que já foi salto, né? Eu posso ter um material na mão ou não, e em seguida, né, ele vai fazer essa questão aí de exercícios como avião, a vela, o sentar sobre os quadris. Então, aqui já é mais específico do equilíbrio. Na atividade 1, retomei a aula anterior. Na atividade 2, eu já dou equilíbrio. E na atividade 3, a gente vai ter um exercício, uma brincadeira de sombra, né? O que é sombra? Desculpa, sombra, mas é aquela do mestre mandou. Então, eu posso tanto ser o mestre, o professor, eu posso pôr um aluno para ser o mestre e executando aqueles movimentos que já foram trabalhados. Então, eu posso fazer a vela, eu posso fazer um avião, eu posso fazer o equilíbrio com o pé só, ou com, né, no ambiente subindo, fazendo equilíbrio em cima de uma cadeira. Ou seja, então esse é o mestre mandou, que aí você está estimulando também e nomeando. O que eu acho que é bastante importante? A gente trabalhar o movimento corporal e nomear o que a gente está fazendo. Não é só um movimento. Olha, isto é uma vela, isto é um avião, isto é um equilíbrio com o pé, isto é equilíbrio na mão, por exemplo, segurando uma bola, eu estou equilibrando uma bola na minha mão. Então, nomear isto, né, para os alunos. Então, vamos lá, pessoal. Então, após assim eu dar essas informações gerais aí sobre o material digital, como ele aparece, e como eu disse anteriormente, né, nem todas as aulas são nesse formato, tem uns que tem mais vídeo, tem outros que não tem vídeo, tem outros que tem 2 vídeos, tem outro que tem habilidade, outros não tem habilidade. Então, é importante que vocês tenham essa organização e essa ideia geral de como que o material está sendo trabalhado, tá bom? A partir disso, eu organizei algumas orientações gerais, né? Então, o que a gente tem que entender?
que o material teórico é importante para o professor. Então, por mais que a gente tenha esse material digital, que a gente tenha um apoio, a gente não deve deixar de sempre estar com um referencial teórico para as nossas aulas. O currículo em ação é um material, mas vocês também têm outros materiais que vocês gostam, sobre educação física, sobre ginástica, sobre lutas, a gente tem livros específicos de cada área, não é isso? Então, é importante que a gente não perca o material teórico para as nossas aulas. Outra coisa, não é porque tem esse material que a gente vai só trabalhar a teoria. Não, a gente tem que priorizar a prática corporal. Nós estamos no EFAI, nós estamos com crianças super ativas que adoram práticas corporais, em sua maioria, e a gente precisa, sim, priorizar. Não é porque tem esse material que agora eu vou ficar sala de aula dando teoria, tá bom? A gente tem sempre que ter esse respeito às dificuldades dos alunos. Então, eu não estou falando só alunos com inclusão, eu estou falando de alunos que têm dificuldades, que são mais acanhados, que têm dificuldades corporais, que têm dificuldades de equilíbrio. A gente tem sempre que respeitar e tentar entender o porquê da dificuldade, se é uma dificuldade motora, se é uma dificuldade mais emocional, se é uma dificuldade de relacionamento, o que está trazendo e tentar identificar, né? Porque a gente sabe que nenhum aluno pode ficar de fora das nossas aulas, né? Ao passo também que a gente tem que pensar sempre nessa avaliação contínua. E no EFAI, né, é muito interessante, é uma prática que alguns professores já fazem, que é muito boa, que é por meio de registros, por formas de desenho. Então, fizemos um avião. Como que é o meu corpo? Né? Uma coisa é o avião no céu, outra coisa é o avião corporal. Como que fica meu corpo? Que desenho, como eu poderia representar por meio de desenho, por meio de escrita, por meio de práticas corporais, de diálogo, conversar sobre o avião, sobre qual mudança. Quando eu estou com meus dois pés no chão, meu corpo está de um jeito. Na hora que eu tiro um pé, como que meu corpo, que mudanças acontecem no meu corpo. Então, essa conversa com esse aluno também é bastante importante e significativa. A gente aprende também assistindo e a gente aprende conversando, a gente aprende fazendo desenhos. A gente sabe que o aluno do primeiro e segundo ano ainda ele não é ele é silábico, mas ele tem algumas dificuldades de escrita. Então, a gente pode pensar em outras formas de avaliação contínua. E tanto o currículo em ação como esse material, ele sempre fala em proposta de recuperação ao final do bimestre. Afinal de contas, quais foram os conteúdos que eu ministrei e que meus alunos ainda precisam melhorar, eles precisam recuperar algumas aprendizagens. Então, quando a gente fala em recuperação, não é só em língua portuguesa ou em matemática, mas na educação física também. Como que eu posso melhorar a recuperação e recuperar elementos que o meu aluno não aprendeu? E será que foram todos ou não? Então, como que eu vou avaliando e como eu faço propostas de recuperação de bimestre? Tá? Então, são alguns pontos importantes que eu considero que a gente deve pensar. E também eu trouxe para vocês o Lemov. O Doc Lemov, né, como eu disse anteriormente, é um referencial teórico que está sendo posto. E aí ele vai falar muito dessa questão da gestão da sala de aula. Falando do material digital e também para iniciar outros diálogos, a gente tem que lembrar sempre que a escola pode e deve ampliar as oportunidades para todos. A escola, né, ela tem que ampliar oportunidades. Se o aluno já conhece determinados assuntos, conteúdos corporais, como a gente pode ampliar para que ele aprenda cada vez mais, né? Tudo na escola, inclusive o tempo, deve estar a serviço do aprendizado do aluno. Então, nosso aluno realmente está aprendendo. Então, na educação física, a gente também tem que pensar muito o que ele está aprendendo, como ele está aprendendo, e se realmente, se a gente tem que retomar algumas aprendizagens, quando a gente tem que avançar, porque a escola tem que estar a serviço do aprendizado do aluno, né? O que é bom funciona, ou seja, nós professores temos que ter sempre uma intervenção intencional e planejada. Então, a gente não pode mais, né? O que eu vou dar hoje mesmo? Cheguei na escola, qual o conteúdo? Não, a gente tem que estar
ser profissionais assim, com intencionalidades e com material muito planejado, porque planejado, às vezes a gente tem que fazer modificações, e quando não planeja, então, aí que a coisa às vezes fica bem bagunçada, bem caótica na sala. E criatividade, né? Eu costumo sempre dizer nas minhas formações que criatividade não é um dom, não é intuição nem inspiração. Criatividade é conhecimento. Eu costumo dar o exemplo do bolo, né? Você nunca fez um bolo na vida, então você fica lá olhando a receita, o passo a passo, quanto de farinha, quanto de ovos, quanto de chocolate, você tem que ver a temperatura do forno, você tem várias interferências ali, várias coisas para você fazer um bolo. Você consegue criar um bolo legal e criar a partir do momento que você já sabe fazer o básico, não é isso? Você nunca fez bolo e você já quer fazer com criatividade, já quer inovar, a probabilidade de dar um erro é bem grande. Então, criatividade, né, a gente vai adquirindo com conhecimento, tá bom? Então, nisso que eu estou falando não é as palavras minhas, mas é apoiado no Doug Lemov. Tem outros autores também que falam sobre isso, mas esse é o autor que eu estou me referenciando agora, né? Ele vai falar também sobre o ensino de excelência, o ensino excelente. A gente tem que ter sempre uma visão clara e um propósito sólido. Eu gosto muito dessa frase, né? A gente tem que ter clareza do que a gente vai trabalhar, com propósitos sólidos, entendendo o que eu vou dar, por que eu vou dar, fazendo sempre boas perguntas, né, para os nossos alunos. Então, o aluno, que tipo de perguntas que eu vou fazer, que tipo de respostas possíveis eles vão me dar, né? Então, eu já tenho que entender e conhecer esse aluno. Vocês estão no final de ano, praticamente, vocês já conhecem esses alunos. Muitos de vocês já vão levar esses alunos para o ano que vem, já vão acompanhar esses alunos. Então, como que vocês vão, já pensando até para o próximo ano, né? Como a gente vai dar um up nessa turma, como a gente vai, quais as dificuldades que a gente teve até agora e como a gente já pode prever outras soluções, né? O Lemov, ele trabalha com a psicologia cognitiva, né? E também ele tem, os livros dele são técnicas, tem um que chama 39 técnicas aplicáveis, né? Para você trabalhar esse ensino de qualidade e excelência. Ele não é só para a educação física, né? Ele fala de um modo geral, de técnicas que podem ser utilizadas por vários componentes curriculares, tá bom? Mas é isso, eu preciso sempre estar com uma visão clara e um propósito sólido, porque senão a gente vai ratear e a gente vai dar margem para muitos erros. E eu gosto também do Lemov, que ele fala o seguinte, que o professor, ele é um artesão e ele vai se transformando num artista. Então, o artesão tem aquela pedra bruta ainda, ele vai lapidando, ele vai construindo. Ele falou um pouco do Michelangelo, que ele vai lá, ele pega uma pedra, ele vai tirando partes para se transformar numa grande obra de arte. Para isso, ele vai dominando cada vez mais o seu conhecimento, domínio daquilo que ele está fazendo, domínio da técnica, domínio do conteúdo, né? Ele vai refinando essas habilidades em ser professor. É importante que a gente se perceba quais as nossas potencialidades, quais as nossas fragilidades, para que a gente possa cada vez estar melhor. E ele diz uma coisa que eu achei muito interessante, que cada um de nós tem que ter uma caixa de ferramentas, né? Então, o que seria essa caixa de ferramentas? Eu vou deixar em aberto agora para vocês irem pensando, para a gente depois finalizar sobre isso, né? Você é uma pessoa que tem uma caixa de ferramentas, você vai trabalhar em sala de aula, na quadra. Quais são as suas ferramentas principais, professores, que você tem lá dentro dela, né? E sempre para quê? Para a gente obter melhores resultados na sala de aula, para a gente pensar em rotinas construídas e executadas cuidadosamente, né? Qual o começo, meio, fim da minha aula, como que eu construo isso pensado, organizado, porque a gente sempre tem um vilão que é o nosso tempo, parece que a gente nunca tem tempo. E aí, gestão de sala de aula, uma ótima aula de educação física tem a ver como administrar esse tempo, né? Como eu administro o tempo. E o tempo, assim, meus alunos, eu começo minha aula lá na sala de aula e depois eu levo para a quadra. Quanto tempo da sala de aula até a quadra eu vou levar, né? Isso é tempo.
ou eu já peço para o professor regente deixar meus alunos lá na quadra para que eu diminua, para que eu tenha mais tempo de disponibilidade com essas crianças, né? Na hora de terminar a aula, como eu administro o final da aula, eu tenho que deixar 10 minutos só para eles voltarem à calma, tomar a água, se enxugarem, para depois eu levar ainda para a sala de aula, ou eu já tenho um professor regente que pega esse aluno ali na boca da quadra, por exemplo, né? Então, parece que não, mas o tempo entre a sala de aula e a quadra, tanto ida e a volta, muitas vezes demanda muito tempo, e a gente perde tempo com o nosso conteúdo. Então, talvez esse alinhamento com a equipe gestora, com os nossos parceiros, né, seja muito importante para que a gente tenha uma aula mais bem administrada e mais organizada, com melhor rendimento. E aqui eu já estou antecipando, né, que é a organização da sala de aula e da quadra, né? E aí e deixar claro o que eu, como professor, espero do estudante, o que o estudante espera de mim nesse momento, né? Deixar claro também, olha, eu, como professor, espero que vocês ajam de tal forma, que tenham tal comportamento, eu preciso de que vocês sejam solidários, que vocês sejam companheiros, que ajudem um ao outro na hora do equilíbrio, na hora do avião, né? Essa relação professor especialista e regente, equipe gestora, como eu tinha antecipado, ou seja, eu estou alinhado com a minha equipe, eles sabem o que eu estou fazendo, a equipe tem noção das minhas dificuldades, né? Às vezes eu tenho uma dificuldade de levar e voltar às crianças. Eu sou professora, que também dei aula no EFAI há pouco tempo atrás. Eu tinha uma grande dificuldade em pegar os alunos na sala de aula e levar para a quadra. Ali já eram quase 10 minutos, entre aspas, perdido, né? E depois eu tinha que levar de volta. Então, os seus coordenadores têm noção das suas dificuldades. A gente precisa ter, né, uma troca, uma empatia e também ter liberdade de fala e de dizer, olha, eu estou com tais problemas, como vocês podem me ajudar? Não é isso? E gestão da sala de aula, né, tem a ver também com tempo, espaço, mas também com as competências socioemocionais. A criança tem vergonha, a criança está irritada, a criança tem raiva, né, pessoal? As crianças têm muita raiva contida. Então, como que eu lido com todas essas competências emocionais durante a minha aula, né? Então, a gente não trabalha só com as competências corporais, com as habilidades corporais, mas a gente trabalha com competências socioemocionais, cognitivas e culturais, principalmente, né? A gente trabalha com tudo isso o tempo todo. Então, é bobagem achar que a educação física vai trabalhar apenas a parte corporal. A gente dá muito mais trabalho, às vezes, organizar o jogo, a brincadeira, do que fazer a brincadeira em si. Porque você tem que organizar a equipe, você tem que organizar, né, administrar os grupos, as panelinhas, você tem que administrar várias coisas que vai além da parte corporal, né? E aqui o Douglas Lemov vai falar muito de seduzir o aluno a aprender. Então, o aluno tem que estar, né, envolvido para a aprendizagem, né? Engajando esse aluno para a aprendizagem. E você, como professor, tem que fazer uma observação cuidadosa, né? Uma intervenção cuidadosa. Então, a observação e intervenção do professor cuidadosa na hora de falar com esse aluno, na hora de você mostrar, apontar algum erro dele. Isso tudo tem a ver com a sua linguagem corporal, né? O seu corpo diz muito do que você quer dizer, a sua entonação, o seu tipo de voz, como que você fala, como você se apresenta a esses alunos. É fundamental que eles entendam a sua linguagem, o seu tom de voz, sem você ter que gritar, sem que você tenha que se exaltar. Então, afinal de contas, como eu interajo com esse material, né? Aí você estuda só aula, você chega hoje, hoje é a aula 10, deixa eu ver aqui, qual é o conteúdo da aula 10, é isso? Eu estudo diariamente, eu estudo o conteúdo da semana toda, eu analiso todo o material do bimestre e vou priorizando aquilo que eu considero são os objetivos e expectativas de aprendizagem, né? Então, eu considero que, assim, a gente analisar o todo e separando e organizando o material ao longo das nossas aulas
seja mais produtivo, porque você viu ali, tem um equilíbrio 1, teve o equilíbrio 2, de repente eu só dou o equilíbrio 1, ou na próxima aula eu já crescendo com o equilíbrio 2, já antecipando o outro conteúdo, vai depender muito da sua dinâmica de aula, né? E faz, gente, vai ser divertido, vai ser estimulante, né? Porque não pode ser aquela aula rígida, né? Tem que ter um componente lúdico nessas aulas, né? Afinal de contas, o que eu quero que eles aprendam? Eu tenho que ter esses objetivos claros, não só para o professor, mas para os estudantes. Voltando e falando de novo, a intencionalidade, né? Eu tenho que ter clareza da minha intencionalidade e envolver todos os alunos na aula. Eu estou envolvendo todos, a gente sabe que não pode deixar ninguém sentado, a gente não pode deixar ninguém parado, a gente tem que, na medida do possível, trabalhar estratégias que você envolva todos os alunos. Ah, mas hoje eu estou de um jeito, meu pé está machucado. Então, você vai trabalhar ali, anotando alguma coisa, você vai participar, anotando quantos pontos aquela equipe fez, né? Eu tenho visitado escolas também, eu tenho visto que algumas já têm o quadro branco na quadra. É importante que você tenha uma lousa, um quadro branco dentro da quadra para você fazer as suas anotações. O aluno faz anotações do que está aprendendo, aquele aluno, você muda a equipe, né? Enquanto um está jogando, o outro está anotando, vice-versa. Então, é importante que vocês também tenham esse quadro branco na quadra. Também, né, usar os dados, né? Vocês podem coletar muitos dados. Por exemplo, estou dando rolamento para frente. Eu tenho que analisar esses dados. Quantos alunos estão conseguindo executar esse rolamento para frente? E qualitativamente, qual a qualidade, né? Não adianta eu tenho 10 fazendo, mas os outros estão acertando, estão fazendo com qualidade. Então, você vai analisar a sua aula sobre equilíbrio, sobre a vela. Quantos está todo mundo conseguindo? Qual a porcentagem disso? E a qualidade. Então, a gente está falando de quantidade e qualidade. Para quê? Isso vai te dar indicadores para você replanejar a ação, para você avançar na ação, para você pensar em estratégias para ensinar melhor. E se essa estratégia não deu certo, como que eu penso na próxima aula? Então, a gente tem que usar os dados que a gente tem em sala de aula, né? Isso é muito interessante. A hora que você começa a pensar sobre esses assuntos, você começa também a mudar, a tentar mudar as estratégias. A gente sempre, nós somos o adulto da sala de aula, então, o que a gente pode fazer para melhorar essa aula e a qualidade e para que todos tenham acesso a esse conhecimento? Trouxe aqui para vocês, né, esse mapinha aqui de competências socioemocionais, como eu tinha falado anteriormente. A gente tem que trabalhar empatia, respeito, confiança, essa assertividade. Essas crianças têm, né, tem que ter tolerância à frustração. Hoje é um grande problema que a gente percebe que as crianças não podem ficar frustradas, não conseguem, né, errou, fica brava, fica chateada, fica irritada, fica agressiva. Então, são essas competências emocionais, socioemocionais, de autogestão, amabilidade, abertura para o novo, engajamento, resiliência emocional. Então, a gente não pode deixar de olhar para essas competências, né? Porque elas fazem parte do nosso cotidiano, impactam diretamente o que a gente precisa fazer. Já estou finalizando esse material para vocês e lembrando só que quem trabalha no programa de ensino integral, em PEI, nós temos 2 tipos de professores de educação física. O professor que trabalha na BNCC, né, com a educação física, e o professor que trabalha com cultura do movimento, que é a parte diversificada. Então, você tem a BNCC e você tem a parte diversificada dos anos iniciais. Esse é o material que vocês podem ter acesso na IFAP, é só entrar em PEI e orientações didáticas para a parte diversificada para vocês terem acesso. Então, continuando, esse é o material. Por que eu gostaria de falar nisso? Porque eu tenho percebido, né, que aqui, olha, no sumário, por exemplo, você tem todo, ó, língua inglesa, projeto, tecnologia, assembleia, orientações, você tem todo o material que é específico de PEI, né? Ele vai dizer quais os objetivos da cultura do movimento. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque tem muitos professores que trabalham com com os 2 componentes. Ele trabalha com a educação física, mas ele também trabalha com cultura do movimento. E tem escolas que têm só um professor da base e outro professor só de cultura de movimento. Então, quem é de escola PEI, EFAI, precisam conversar, porque tem coisas que, se eu não consigo trabalhar
na parte da BNCC, na minha aula de educação física, eu não estou conseguindo aprofundar, quem pode fazer isso é o professor de cultura do movimento. No próximo slide, vocês vão ver que a cultura do movimento é para ressignificar as habilidades e competências. Naquele material que eu mostrei para vocês, ela vai mostrar a importância de se trabalhar em projetos. Tem que ser também a ideia que seja trabalho interdisciplinar. O interdisciplinar não é só para a cultura do movimento, é também para o professor de educação física de escola regular, né? A cultura do movimento tem que estar alinhado com o plano da escola, tem que fazer um plano bimestral ou semestral, aí vai depender da sua escola, e principalmente vai trabalhar com aprofundamento e diversificação. Então, qual é o pulo do gato aqui? O professor de educação física está com algumas dificuldades, não consegue, por exemplo, se aprofundar em alguns elementos, o professor de cultura do movimento pode fazer esse aprofundamento, essa diversificação. Então, é importante que haja essa conversa entre os professores, tá ok? Então, pessoal, eu já estou encerrando, então, né, nossa orientação técnica, mas antes de encerrar totalmente, eu vou deixar duas questões de reflexão para vocês, tá? A primeira é, o Douglas Lemov considera que cada professor tem uma caixa de ferramentas para utilizar em suas aulas. E aí eu vou pedir que vocês relacionem 5 ferramentas que você acha necessário para que você tenha uma boa gestão em sala de aula, né? E partir do pressuposto que todos devem ter direito e acesso às aulas de educação física, né? Quais as estratégias que a gente tem que ter para que ninguém fique de fora das nossas aulas? Então, essas duas questões, elas vão estar no Forms, no próximo Forms, posso passar, por favor? Aqui, vocês vão ter essas duas questões aqui dentro desse Refletindo, vocês vão acessar esse QR Code ou esse Forms. Nesse Forms, vocês vão responder essas duas questões para que eu possa, e também vão dar sugestões. Lembra que eu falei para vocês, dê sugestões de tema, de organização, de orientação técnica para nós específicos de professores de educação física, tá bom? Então, é bem importante que você preencha esse link aí. No próximo slide, tem as referências bibliográficas que eu usei nessa formação, que eu tenho o Douglas Lemov aí, as duas, o EFAP, Currículo em Ação. E no último slide agora, eu tenho a avaliação geral, né, da OT. Então, eu gostaria que vocês preenchessem esses dois links para que vocês possam, para que a gente possa melhorar e estar fazendo cada vez uma formação mais específica que seja importante para vocês. Preciso encerrar, então, meu muito obrigada. O Oswaldo e a Cibele, que estiveram comigo aqui, me apoiando, me ajudando, eu super agradeço a participação de vocês. Espero que vocês consigam responder tanto essa avaliação e a outra. Se vocês não estiverem conseguindo, eu peço gentilmente que vocês me acessem junto com o meu WhatsApp, que a maioria de vocês já tem, ou entrem em contato aqui comigo na diretoria. Se vocês tiverem alguma dificuldade naquela reflexão e nessa avaliação aqui, que vocês retomem, porque é muito importante a participação de vocês, tá bom? Tudo certo? Muito obrigada, então. Uma ótima semana, um ótimo dia para todos vocês. Meu agradecimento.